Gravação iniciada, presidente. Ok. Senhores, boa tarde. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da primeira sessão do CAF, período da tarde, do dia 12 de agosto de 2020. Estão presentes os conselheiros Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barbosa, Alain Marcel Vavar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Gerson Teodorovics e Bárbara Santos Guedes, na qualidade de conselheira suplente. O primeiro processo pautado para hoje à tarde, gente, era o número 68, que nós antecipamos e votamos no final da sessão desta manhã, correto? Que foi o processo do 13.840.000.865/2008-91, de Paulo José da Silva, microempresa. O resultado do julgamento foi acordo dos membros do colegiado, com unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. Então, ele já foi julgado. E eu passo em seguida para o próximo processo, que é o de número 69, é o processo 10.670.720.255/2017-18. O recorrente é Alfa Metal Indústria de Componentes Limitada, EPP, interessada a Fazenda Nacional. Eu também sou o relator do referido processo. Deixa eu aqui, aguardo um minuto, eu abri aqui o meu processo de número 69. Bom, deixa eu ver aqui o que aconteceu com o processo da Alfa Metal. Nesse caso, é uma solicitação de opção no Simples Nacional. E foi indeferida porque tinha existência de débito não previdenciário. Ele pagou a multa em 31 de janeiro, em R$500, mas não observou que tinha acréscimos legais. E logo em seguida, se não me falha a memória, em 7 de fevereiro, ele pagou antes de sair o termo de indeferimento. Esse caso é bem interessante, eu acho que eu acabei dando razão ao contribuinte, eu não sei se esse tema já foi discutido na turma, mas eu peguei um voto interessante da Edeli, que me parece que eu apliquei neste caso, está entendendo? E eu vou explicar para os senhores. Então, nós estamos, ele fez a opção para o Simples Nacional, acabou saindo o termo de indeferimento, você tinha débito. Ele disse, não, realmente, eu tinha um débito, era um débito de R$500, era uma multa, eu paguei no dia 31 quando eu emiti um SICAL, que não veio os acréscimos legais. Logo em seguida, eu vi que tinha os acréscimos e paguei antes de sair o ato do despacho decisório de deferimento da opção, tá ok? Então, com licença dos senhores, eu vou passar logo para o voto. Recurso é tempestivo, etc., etc. Discute-se no presente caso a possibilidade de inclusão no Simples Nacional em caso em que parte da dívida tributária somente foi paga no dia 8 de fevereiro, fora, portanto, do prazo previsto na legislação vigente, que é 31 de janeiro de 2017. O contribuinte reconhece este fato, mas alega que se tratou de um mero erro material, por não ter observado que, ao emitir o DARF do débito pendente, relativo à multa por atraso na entrega da DCPF no valor de R$500, não estavam incluídos os acréscimos legais. O principal foi pago no dia 30 de janeiro e a diferença no dia 8 de fevereiro. Ressalta a importância do ingresso no Simples Nacional, devido ao porte da empresa. Analisando-se os dados do processo, verifica-se que realmente houve uma falsa percepção da realidade pelo contribuinte, que considerou uma situação diversa da concreta, ao pagar o DARF sem incluir os acréscimos legais. Fortalece essa tese o fato de se tratar de um valor reduzido, cuja falta de recolhimento tempestivo traz prejuízos desproporcionais à empresa. Outro aspecto relevante é que o contribuinte regularizou a pendência antes do registro do termo de indeferimento, que foi no dia 12 de fevereiro, ele pagou no dia 8 de fevereiro, né, se não me engano. Não restam dúvidas de que, em uma situação desta natureza, a manutenção do termo de deferimento, a opção Simples Nacional,
revela-se completamente contrária aos objetivos da legislação que rege esse sistema, a qual visa exatamente conferir tratamento diferenciado e favorecido a empresas de pequeno porte. A legislação tributária não trata especificamente desta situação. No entanto, tem dois dispositivos do CTN que merecem ser observados. Primeiro é o artigo 111, que estabelece as hipóteses de interpretação literal. De acordo com esse dispositivo, as hipóteses de suspensão, exclusão, outorga de isenção, dispensa de cumprimento de obrigações acessórias só podem decorrer de texto expresso de lei, e não do resultado de induções, deduções ou analogia. É um campo de direito estrito em que não se admite lacuna, nem a chamada interpretação integrativa nem analógica. O caso aqui em análise não se subsume a nenhuma dessas hipóteses. Assim, não estamos restritos a mera interpretação restritiva sobre as normas que estabelecem as condições para o ingresso ao Simples Nacional. Por sua vez, o artigo 112 permite a interpretação benigna de lei tributária que define infrações ou encomenda penalidades, isto é, favorável ao acusado, quando houver dúvida quanto à capturação legal do fato, a natureza ou circunstâncias materiais do fato, a natureza ou extensão dos seus efeitos, a autoria, a imputabilidade ou punibilidade e a natureza de a penalidade aplicável ou a sua graduação. Sobre o referido dispositivo, trago ao coração a lição do Luciano Amaro, né? Eu vou pular aqui, né, que é mais um reforço ilustrativo, normalmente a doutrina, né? Mas eu gostaria de ressaltar o parágrafo seguinte. Essa questão foi muito bem enfrentada pela conselheira Deli Pereira Bessa no acordo da Câmara Superior de Recursos Fiscais do dia 12 de setembro de 2019, cuja parte da sua declaração de voto transcrevo nesses termos. Olha, então eu passo para o segundo parágrafo dela. Contudo, no presente caso, como bem expõe a relatora, a patente lapso não intencional, cuja consequência é desproporcional em relação à falta cometida, e exige a interpretação da norma da forma mais favorável ao acusado, nos termos dos artigos 112, 2 e 3 do CPN, em alinhamento com o artigo 143, inciso 3D da Constituição Federal, no que se refere à definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, bem como o artigo 179 da Constituição Federal, que determina que a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às MEs e EPP, assim definida em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las para a simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. No caso em questão, tá certo? Era a questão, olha aqui, eu vou ler o parágrafo anterior que eu pulei, mas talvez seja relevante, tá certo? Nesse cenário, discorda a interpretação no sentido de ser concedida ao sujeito passivo que teve sua situação de ingresso indeferida no mesmo prazo facultado para regularização de débitos, aquele que, já inscrito no Simples, sujeita à exclusão em razão daquelas pendências. Ela não concorda com essa tese. As circunstâncias são distintas em cada hipótese, especialmente porque o sujeito passivo tem a possibilidade de acompanhar a análise do seu pedido de inclusão e existe a regularização das pendências até o tempo do prazo para a opção. Já o sujeito passivo inscrito no Simples Nacional só tem conhecimento das pendências identificadas quando notificado sua exclusão no contexto dos 30 dias. Ele quer dizer que não é o caso, ela não aceita essa tese, que aqui se aplica a regra da exclusão. Mas ela entende que pode ser aplicado em determinadas situações o artigo 112 do CTN, tá, ok? Que é o que eu estou invocando aqui. As normas que disciplinam o ingresso de empresas no Simples Nacional impõem condições que, se não cumpridas no prazo, implicam no indeferimento do pedido. Ou seja, define as situações em que se admite o ingresso ao sistema. O não cumprimento dessas condições configura, portanto, infração à legislação tributária, cuja consequência é o indeferimento do pedido. Destaque, considerando-se que, no presente caso, os fatos ocorridos efetivamente demonstram o interesse de contribuinte regularizar tempestivamente sua situação para o ingresso no Simples Nacional, tendo havido apenas erro na utilização do documento de arrecadação, com a pronta correção antes mesmo do recebimento do termo de deferimento, deve ser definido o seu pedido para o ano calendário de 2017. Vou concluir aqui, gente, explicando. Eu pensei muito nesse caso aqui.
No voto da Edeli, eu não sei se ficou claro, o que foi discutido na Câmara Superior de Recursos Fiscais seria o seguinte: olha, vamos adotar a regra da opção a mesma da exclusão, 30 dias, etc. e tal. Eles não aceitam essa regra, porque isso é um regulamento próprio. O que pode ser feito nessa situação é uma interpretação de acordo com o artigo 112 do CTN, está entendendo? Quando foi demonstrado a intenção inequívoca do contribuinte aderir. Se ele, num caso aqui, tivesse pago o DARF total de 8 de fevereiro, paciência, eu não aceitaria de forma nenhuma, porque a lei é taxativa, 31 de janeiro. Mas me pareceu razoável, e isso já vi várias pessoas acontecerem no tempo da Receita Federal, você vai no débito do SICAL, que é o SICAL que não dá os acréscimos legais, quando ele bota. Ele era para ter calculado os acréscimos legais, ele não calculou. Então, quando ele pagou no dia 30 de janeiro, ele pagou só o principal. No dia 8 de fevereiro, antes de sair o termo de deferimento, ele pagou a diferença, está entendendo? Então, eu acho que pelas circunstâncias materiais do fato, eu vi uma possibilidade de adequá-la ao artigo 112 do CTN, e por isso que eu estou admitindo. Eu entendo que é uma situação nova, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: eu sou muito rigoroso na regra dos 31 dias, mas eu acho que existem situações que você deve interpretar de uma forma mais correta, está entendendo? Outro caso que eu aceito também, já julguei em primeira instância, seria o seguinte: ele pede a revisão do débito, mas a revisão do débito só saiu em maio, a revisão diz: não, realmente você não deve. Então é claro que em 31 de janeiro ele não devia, só foi reconhecido em maio, está entendendo? E aqui me pareceu também uma situação, e esse acordo da Câmara Superior, ele foi abrangente, ele foi nesse sentido, acabou o voto vencedor da Edeli, no sentido de aplicar o artigo 112, que houve uma outra corrente que quis aplicar a regra da exclusão, tá certo? E nesse passo eu também não concordo. São normas específicas previstas em lei, ok? Senhores, fiquem à vontade para comentar, criticar, sugerir aí o caso. Para mim é um caso novo, foi a primeira situação que eu enfrento, e era um caso até relativamente simples, mas foi a primeira redação que eu fiz dessa questão. Fiquem à vontade. Bom, eu acho que teve outros casos, né, que a gente adotou, não digo análogos a esse, né, Neudson, que eu me recorde, não era de opção propriamente, mas eu acho que a gente já vem adotando até no colegiado, e aí também me corrijam se estiver errado, mas circunstâncias e proporcionalidade e razoabilidade de acordo com, né, as provas em concreto e as circunstâncias postas. Acho que o presidente, o senhor deixou muito claro, esse voto daí dele é bem bacana, eu também já tinha lido, né, e como ela vem aplicando o artigo 112, eu acho que é isso aí, né, então, assim, no fundo, esse é o caso que merece uma excepcionalidade, digamos assim, a norma, e eu acho louvável aí o posicionamento nesse sentido, então, né, para mim, está irretocável, tanto o voto dela como do presidente. Obrigado, gente. Senhores, se calarem, eu vou votar, então. Eu gosto de correr um pouco, viu? Às vezes vocês enfrentam. Tem o doutor Neudson. Sim. Senhor presidente, realmente, inclusive, eu acho que no mês passado a gente botou um processo, né, que assim, não, ele demonstrou, né, que foi... Ixi, não, agora me fugiu, não sei se foi mês passado, desculpa. Teve uma discussão dessa, eu não realmente... Eu acho que teve mês passado, agora eu estava pensando em um, mas não era esse um, aí agora eu já perdi. Mas, presidente, eu louvo o seu voto, sabe por quê? Porque eu acho que ele está totalmente de acordo com o direito, certo? Então, o direito não é só lei, não é só regra, né? Ele é também princípio. Se a gente tem uma regra, uma lei, se a gente tem uma regra, é claro que a gente tem que aplicar a regra, certo? Mas direito não é só regra. E a complexidade da realidade da vida humana está aumentando cada vez mais. As regras, elas têm seus limites linguísticos, inclusive. E muito mais diante da realidade complexa da humanidade hoje em dia. Então, o direito evoluiu, certo? Para
que englobe que como fonte não só as regras, como fonte normativa, não só as regras, mas também os princípios. E o princípio basilar dessa nova hermenêutica, que é o princípio da proporcionalidade. Quer dizer, olha, você tem que aplicar a regra conforme, adequadamente ao caso, de maneira que seja proporcional ao caso. Quando o caso, por sua natureza especial, traz uma situação material especial para a qual aquela regra não estava, digamos assim, não é totalmente adequada, certo? Então, a gente pode, por aplicação de um efeito normativo de um princípio, decidir, certo? Eu não diria contrariamente à regra, mas ampliando, estendendo a regra, né? Desde que seja uma situação, que a situação real, material, justifique aquilo. Então, é claro que isso exige muito mais do aplicador do direito, que é muito fácil dizer assim, olha, está aqui o texto, o artigo tal, da lei tal, interpretação literal é isso daqui, muito fácil. Né? Mas quando a situação real não permite aplicar aquela regra, e eu vou aplicar um princípio, dando efeito normativo a um princípio, o caso do princípio da proporcionalidade, exige muito mais do operador do direito, por isso eu louvo o seu esforço, né, em trazer isso para o voto, né, inclusive se apoiando na jurisprudência administrativa do cargo. Então, eu acompanho em todo e louvo o seu voto. Obrigado. Doutora Gisele. Eu já me manifestei, então acompanho o relator, tá? E acho muito válido, muito positivo esse tipo de manifestação. Perfeito. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Alexandre. Eu também fico muito feliz com o teor do seu voto, presidente, e assino embaixo das declarações que o Neutro e a Gisele já fizeram, então acompanho o seu voto. Obrigado. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Com o relator, presidente. Ok, obrigado, gente. Então, ficou o seguinte, acordo dos membros do colegiado e, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, ok? Esse foi o processo 69, nós vamos agora para o 70. O 70 é o 1395720-321/2016-52. Centro de Formação de Condutores Astra Limitada, interessado a Fazenda Nacional, eu também sou o relator deste processo. Dei aqui um minuto para eu abrir o Centro de Formação de Condutores. Deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. É o seguinte, exclusão de Simples Nacional, existência de débitos. O contribuinte parcelou apenas os débitos do Simples Nacional, abstendo de adotar qualquer providência em relação aos débitos previdenciários na Receita e na Procuradoria. Ele alega que a dívida não foi paga, pois não constavam no DTE e na Caixa Postal, mas foram recolhidos em seguida. É o que ele alega basicamente, eu tinha colocado no resumo. Então, é mais um caso de existência de débitos, né, do Simples Nacional, e foi mantida uma decisão de primeira instância, né, que ele não tinha comprovado a quitação, e aí no recurso ele diz que eu já conto com o parcelamento do Simples Nacional de valor relevante, em virtude dessa situação econômica do país, a empresa não irá suportar um aumento da carga tributária, somente os impostos com a folha de pagamento do regime ultrapassará a contribuição do Simples, e os débitos previdenciários não foram pagos em tempo hábil, porque não constavam no DTE do Simples Nacional, na Caixa Postal, mas foram regularizados em seguida. Vamos ao voto. O recurso é tempestivo, etc. A exclusão da empresa do Simples Nacional decorreu da existência de débitos com executividade não suspensa. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 31 da Lei Complementar 123, será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de 30 dias, tá certo? Aquela regra, o senhor sabe muito bem.
Conforme destacado no acordo recorrido, o contribuinte parcelou apenas os débitos do Simples Nacional, abstendo-se de adotar qualquer providência em relação aos débitos previdenciários na Receita Federal e na Procuradoria da Fazenda Nacional, abaixo enumerado, sendo este o motivo do indeferimento, ok? Em seu recurso, o contribuinte alega que a dívida fiscal não foi paga em tempo hábil, porque não constava no DTE do Simples Nacional e na Caixa Postal, mas foram regularizados em seguida. No entanto, não informou em que data a referida dívida foi paga, nem sequer anexou comprovante de tal recolhimento. Aí eu venho com aquela situação: quem não prova o que afirma não pode pretender ser tida como verdade a existência do fato alegado para fundamento de uma solução que atenda ao pedido feito. Alegar e não provar é quase não aprovar. Quanto à situação financeira da empresa, informamos que tal discussão está fora do âmbito do presente julgamento administrativo, que se limita a verificar a validade do procedimento fiscal à luz da legislação vigente. Ou seja, ele não traz nenhum elemento de prova que pagou esse débito, não vi outra saída que nesse de como socorrer, embora os valores sejam valores pequenos, R$2.000 e tantos, ok? Por isso que aqui eu volto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, à vontade aí. Posso voltar ou estão pesquisando? Só dá uma olhadinha aqui. Pois não. Estou dando uma olhada. Não, tranquilo. Porque esse argumento de que eu não paguei porque não constava, foi um erro da administração, é algo que a gente tem que verificar, né, se tem alguma procedência, né? O processo só tem 41 páginas, era bem fácil de ser analisado, viu, gente? Tentando abrir também, presidente, não é que esse aqui justamente é aquela questão dos débitos, né, que é o que nos preocupa se o contribuinte teve. Ele, na realidade, ele disse que pagou depois, como é que ele soube? Não tomou conhecimento. Eu cheguei à conclusão nesse fato. Eu entendo, eu já vi a discussão de vocês nesse aspecto, mas não me pareceu aqui que eu não paguei porque não sabia. Não vi nada que apontasse nesse sentido, tá entendendo? Tem o extrato do sistema de exclusão, ele só pagou uma parte dos débitos, tá entendendo? Nada que ele demonstrasse, nem sequer que pagou depois, tá entendendo? Nem isso ele comprovasse. Ele disse, não, tá aqui, olha, o dia tá, eu tomei conhecimento, mas nem isso. Então, eu não vi nada que pudesse favorecer a ele nesse aspecto, nesse processo. Isso pode folhear rápido, 41 páginas só, esse é facinho de analisar, tá certo? Então, não vi nada que pudesse socorrer ele, tá certo, nessa situação. Só se tiverem visto, me avise aí, que aí eu entro no debate ou vou para votação, tá ok? Estou aguardando aí o pronunciamento dos senhores. Pelo que eu estava olhando, né, Neudson, a diferença são justamente os débitos da Receita Federal e Previdenciária, né, presidente? Ele vai e paga somente
Não, ele nem prova que pagou, né? E não tem nem prova, eu vi. Isso para mim foi relevante, tá entendendo? Então, não tem prova que ele pagou, né? Se tivesse aí, até a gente poderia... Eu vi a discussão de vocês na sessão anterior nesse sentido, tá certo? É por isso que eu fiquei, só quis confirmar, porque realmente ele não traz nada. Nada, não trouxe nada. É fácil, esse processo é facílimo, porque isso é uma página, né? Tá entendendo? Perfeito, por isso que eu naquela do adágio romano, alegar e não provar, né? Nada que ele alega, né? Posso passar para a votação? Doutor Nelson. Acompanho. Doutora Gisele. Acompanho. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. E doutora Bárbara. Com o relator, presidente. Perfeito, senhores. Obrigado. Então, ficou da seguinte forma. Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento. Congelou. Publicidade limitada, microempresa, interessada em Fazenda Nacional. Eu também sou o relator responsável por esse processo. Deixa eu abrir aqui o processo da M7. Ricardo, deu uma congelada. Pode repetir, por favor? Pois não, é o processo, é o 71, ele é o 13748, 720, 498, 2016, 12. É o item 71 da pauta. Ok? Vocês já abriram aí, né? Esse aqui é uma exclusão também do Simples Nacional, existência de débitos. O que ele alega basicamente é que parte dos débitos estão prescritos, que deve ser reconhecido por esse órgão recursal. Foi o que eu anotei no meu resumo. Deixa eu passar aqui rapidamente pelo relatório, né? Ele foi excluído, foi mantido na DRJ, né? Ele acha que estão prescritos os débitos. E alega que prescrição é matéria de ordem pública, temos que sua observância deve ser obrigatória, tá ok? Então, o cerne da questão é basicamente esse. Eu vou, com a licença dos senhores, passar para o voto. O recurso é tempestivo, etc, etc. A exclusão da empresa do Simples Nacional decorreu da existência de débitos com exigibilidade não suspensa. Em seu recurso, o contribuinte alega que parte dos débitos estão prescritos, o que deve ser reconhecido por esse órgão recursal. De acordo com o anexo único do ato declaratório executivo número tal, os débitos em cobrança que justificaram a exclusão do Simples Nacional foram os seguintes. Aí eu coloquei aqui os débitos que justificaram a exclusão, que estão no anexo único do ADE, tá ok? Conforme já destacado no acordo recorrido, a lei complementar estabelece no seu artigo 17, inciso 5, a condição impeditiva para acolher os tributos na sistemática do Simples Nacional, a existência de débitos, e no artigo 31, a possibilidade de permanência da empresa no regime, caso haja regularização no prazo de 30 dias. Isso é um dispositivo legal, né, que parou o ato de exclusão. No presente caso, até o do que dispõe o parágrafo 1º-A e 1º-B do artigo 16 da Lei Complementar 123 de 2006, o prazo para a regularização das pendências expirou-se em 1º de novembro de 2016, 30 dias após a empresa ter sido regularmente cientificada. Os extratos folhas 30 a 33 indicam que os débitos em referência encontraram-se ainda na situação em devedor em 25 de abril de 2017, data da consulta. Portanto, após a data limite, 1º de novembro de 2016, permitida pela legislação para o contribuinte regularizar suas pendências e permanecer na sistemática do Simples Nacional. Quanto à arguição de prescrição de parte dos débitos, cabem os seguintes esclarecimentos. A simples análise da tabela reto indicada permite que se chegue à conclusão que os débitos não estavam prescritos, dado que se refere a fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2014. Considerando que o ato declaratório de exclusão foi emitido em 9 de setembro de 2016, resta evidente que não havia decorrido o prazo quinquenal que pudesse justificar a ocorrência da prescrição,
Isso sem considerar eventuais hipóteses de interrupção ou suspensão da cobrança. Segundo os débitos indicados pela recolhente, as folhas 74 e 75, competência de julho de 2007 a abril de 2011, sequer foram mencionados no ADE em análise. Além disso, mesmo que tivessem sido, não caberia se esse ao Conselho analisar a eventual prescrição, mas sim o órgão administrativo que estão sendo controlados, a Receita Federal e a Procuradoria. Até porque, como eu digo, no caso da prescrição é mais complexo a gente analisar, porque tem hipótese de interrupção e suspensão da prescrição. Tem que saber tudo o que aconteceu com o débito. Não é o caso, está entendendo? Porque o caso do débito de 2014 e o ADE de 2016 é impossível, né, ter prescrito. Também refoge a área de competência deste colegiado a análise do pedido de reabertura de prazo para a empresa aderir ao refis. Destarte, não tendo o contribuinte comprovado que regularizou os débitos que justificaram a emissão do ADE, permanecem os efeitos de exclusão da empresa do Simples Nacional, a partir de 1º de janeiro de 2017. Por tais motivos, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Isso me pareceu bem simples, né? O que ele falou da prescrição, a princípio até me preocupou, porque não é fácil a gente analisar aqui, talvez tivesse que pegar mais dados, mas aqui é fratura exposta, né? 2014, 2016. Senhores, está aberto aí para dúvidas, questionamentos. Posso voltar? Acho que sim, né? É bem simples esse processo, então. Doutor Nelson. Acompanho. Doutora Gisele. Acompanho, presidente. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Alexandre. Também acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Com o presidente. Com o relator, presidente. Jefferson. Relator, presidente. Doutora Bárbara. Com o relator. Então, senhores, ficou o seguinte: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. O próximo... Podia ser com o relator presidente ou com o presidente relator. Então, tá na mesa, né? Ficava dentro. Então, a FG ainda está comemorando a vitória do Galo domingo, né? Bom, agora o próximo processo da pauta 72 é o número 10.530.724.931/2016-38. O recorrente é a Feira Montagem de Estruturas Metálicas Limitada da EPP. Interessado a Fazenda Nacional, ele também está sob minha relatoria. Aguardem um minuto para eu abrir o processo 72 do contribuinte Feira de Montagem. Bom, esse aqui é o seguinte, é uma exclusão do Simples Nacional, tá certo? Existência de débitos. Ele alega que o débito na PGFN foi extinto em 13 de fevereiro de 2015 por decisão administrativa do órgão de origem. Tá ok? É um caso interessante. Parece com aquele outro aqui que a gente discutiu, tá entendendo? Se o senhor me der a licença, eu passo logo por volta. Então, o que ele alega é o seguinte, a extinção do débito, está entendendo, foi no dia 13 de fevereiro de 2015, ele foi extinto. Recurso é tempestivo, etc. e tal. O litígio envolve exclusivamente a comprovação da regularização de débito no âmbito da PGFN, a seguir indicado, que, segundo o acordo recorrido, permaneceu em cobrança após o prazo de 30 dias da ciência do ADE. Ok? Então, esse débito é um débito que está na dívida ativa. Em seu recurso, o contribuinte alega que o débito na PGFN foi extinto em 13 de fevereiro de 2015 por decisão administrativa do órgão de origem. Compulsando-se os autos, verifica que se for anexado às folhas 36, o seguinte extrato da PGFN. Então, está lá, ó, 9 de março, extinto por decisão administrativa do órgão de origem. Foi devolvido e arquivado. Por destarte, por se tratar de extinção por decisão administrativa, é razoável concluir que, efetivamente, essa dívida era tributária indevida, embora não estivesse baixada na época de emissão do ADE. Destarte, eu volto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Então, o que eu entendi é o seguinte, pelos dados do processo. Ele tinha um débito na dívida ativa que a PFN, posteriormente, deu baixa, dizendo que foi extinto
pelo órgão de origem, está entendendo? Normalmente isso é revisão de ofício que eles mandam. Então, é aquela história, eu resolvi o ofício, mesmo que ela seja declarada posteriormente, não me parece que cause prejuízo ao contribuinte. No caso específico, né, era o caso de exclusão do simples, tá ok? Então, eu estou dando provimento com base nisso. Era onde o débito e o extrato diz que foi extinto no órgão de origem, por decisão administrativa, né? Quando é decisão administrativa, é um caso de revisão de ofício, né? Caso de pagamento, porque na dívida ativa, para pagar, tem que pagar com os acréscimos, encargos da dívida ativa, já não dá mais, tá entendendo? Então, eu interpretei da seguinte forma: olha, mesmo o reconhecimento ter sido depois, ele não tinha aquela dívida, realmente. Existia um registro, uma dívida e da dívida devida que depois foi comprovada. Ok? Fica aí para os senhores, dúvidas, esclarecimentos. Querem pesquisar? O doutor Nelson parece que está pesquisando, vou guardar um pouco. Tá certo? Pronto? Dúvida? Posso voltar? É estranho, porque, assim, o débito que deu causa à exclusão foi aquele inscrito em dívida ativa, né? Perfeito. E a inscrição foi cancelada em razão de a Receita... Bom, o órgão de origem, né? A natureza não tributária. Pelo que eu entendi, houve uma decisão administrativa cancelando, e por isso que ele cancelou a inscrição de dívida ativa. Essa foi a minha interpretação. Por isso que eu Ministério do Trabalho, devia ser FGTS. deve ser FGTS, né? E por decisão administrativa, né? Esse dado não pode ser relevante. Mas aí, porque a minha dúvida é por que o CIVEX, né, o sistema da Receita que acompanha esses débitos, não captou isso daí, né? É porque era de outro órgão. Ele estava em aberto, né? Aí depois é que a PFN deu baixa. Eu interpretei da seguinte forma. Para o sistema em si, existiu o débito na Procuradoria. Não, está tranquilo. Aí a Procuradoria depois não deu baixa com decisão, ele recebeu o comunicado e eu interpretei como foi uma decisão administrativa, porque o débito, a inscrição era indevida, tá certo? Doutor Nelson, pode votar então. Acompanho. Doutora Gisele. Acompanho, presidente. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Alexandre. Acompanho, presidente. Eugênio. Acompanho, presidente. Jefferson. Acompanho, presidente. Doutora Bárbara. Com o relator, presidente. Ok, obrigado, pessoal. Ficou da seguinte forma, 72, né? Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. O item 73 da pauta é o processo número 13.295.720.110/2015-60. O recorrente é Daniela Melissa Neves da Silva Microempresa. Ok? O relator também sou eu do processo. Deixa aqui eu abrir o respectivo. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu resumo, o que foi que houve. Bom, também me parece um processo relativamente simples, da gente, é simples, e me parece que é relativamente simples. É uma exclusão pela existência de débitos. Ele alega que foi quitada mediante parcelamento. Então, analisar é a questão desse parcelamento em si. Estou passando rapidamente aqui no relatório, né? Foi a DJ constituiu improcedente, e até o recurso dele também, né? Que ela foi quitada através do parcelamento número tal. Bom, vamos ao voto. O recurso é tempestivo, etc, etc. A exclusão da empresa do Simples Nacional decorreu da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Em seu recurso, o contribuinte alega que a dívida fiscal que se refere à inscrição da PGFN número tal, processo tal, foi quitada integralmente através do parcelamento número tal em 6 parcelas, iniciando-se em março de 2017 e findo em 31 de agosto de 2017, do mesmo ano. Apesar dos documentos anexados pela defesa às folhas 28 demonstrarem que, efetivamente, a dívida fiscal que ocasionou a emissão do ADE ter sido totalmente extinta em 31 de agosto de 2017, tal fato não altera a exclusão aqui tratada. Ocorre que, no presente caso, o prazo para regularização com o intuito de tornar sem efeito o ADE de exclusão findou-se 30 dias após a contar da sua ciência, conforme expressamente consta no artigo 4º do referido ato executivo, tá certo? O referido artigo está em consonância com o parágrafo 2º do artigo 31 da Lei Complementar 123, e citei ela também. Considerando-se que, no presente caso, o contribuinte foi certificado o ADE de exclusão em 11 de novembro de 2015, folha 9, deveria ter regularizado sua situação em 11 de dezembro de 2015, quase 2 anos antes do pedido de parcelamento que possibilitou a extinção da dívida. Por tais motivos, volta no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ou seja, ele no recurso voluntário, ele prova, não, realmente essa dívida eu parcelei, ela está paga, mas só que ele pagou e parcelou 2 anos após, tá certo? Então, eu vejo aqui, não vejo como enquadrar ele nessa situação. Ok? Também um processo bem simples de ser analisado, tá certo? Posso votar ou querem discutir? Você deu com a mão pedindo para esperar ou para eu votar? Eu aguardo, tranquilo. Pode olhar, sem problema. Acho sempre bom a conferência, que dá mais até segurança no nosso voto. Porque ele alega que não tinha conhecimento, né, dos débitos, isso na manifestação na impugnação, né, manifestação de conformidade. Mas no recurso voluntário ele, né, não questiona, mas isso só diz que parcelou. Só que parcelou muito tempo depois, né, então não é o caso. A gente já ajudou de manhã, né? O caso dele pedir uma nova inscrição, né, E eu vi que o ADE tem um anexo com a lista de débitos. Isso, é. Tem, sim. Gravou? Não, aqui. Então, seu voto, doutor Neuso. Acompanhe. Acompanhe, presidente. Gisele. Olá. Acompanho, presidente. Alexandre. Também acompanho, presidente. Eugênio. Acompanho, presidente. Jefferson. Acompanho, presidente. Bárbara. Acompanho, presidente. Ok, senhores. Então, ficou da seguinte forma. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Era um processo também bem fácil, né? O próximo processo da nossa sequência é o de número 74. Da sequência 74 é o processo número 13.840.000.871/2008-49. O recorrente é Pumel Jeans, Indústria e Comércio Limitada, microempresa, recorrida à Fazenda Nacional, e eu também sou o relator deste processo. Deixa eu abrir aqui eles, aguardem só um minuto. Deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui. Exclusão do Simples Nacional Débitos. A defesa se limitou a afirmar que todos os possíveis débitos foram quitados ou parcelados no prazo estipulado, porém o sistema da previdenciária seria falho, sendo este o problema. Então ele alega que ele estaria quitado, mas o sistema é falho,
Foi o que eu anotei no meu resumo, tá ok? Então, a gente passando aqui pelo relatório, a gente verifica que a DJ Ribeirão Preto manteve, e está aqui o recurso voluntário também é bem pequeno, né? Nesse sentido, né? Deixa eu, com a licença dos senhores, eu vou passar para o voto. O recurso é tempestivo, etc, etc. Discute-se a exclusão do Simples Nacional por intermédio do ADE número tal, de 22 de agosto de 2008, tendo em vista a constatação da existência de débitos para com a Fazenda Nacional, com exigibilidade não suspensa. Em seu recurso, a defesa limita-se a afirmar que todos os possíveis débitos foram quitados ou parcelados no prazo estipulado. Porém, o sistema da Previdência seria falho, sendo este o problema. Não há como acolher tais argumentos. Primeiro, porque o contribuinte não apresentou qualquer comprovante para atestar esse possível erro de sistema. Segundo, conforme atestado no acordo da DJ Ribeirão Preto, o débito previdenciário número tal foi inscrito em dívida ativa em 5 de novembro de 2008. Tal dívida foi, inclusive, objeto de parcelamento especial com início de fase em 14 de outubro de 2009, o que comprova que não estava extinto anteriormente a esta data. Esses dados constam do seguinte extrato do sistema da dívida ativa, tá ok? Está aqui o extrato, com o parcelamento, 14 de outubro de 2009, eu coloquei, destaquei em amarelo. A recorrente alega ainda que não pode ser penalizada com essa decisão tardia, pois que tivesse sido desenquadrado do Simples Nacional em 2009, ou até mesmo em 2010, e não ter sido julgado praticamente 8 anos depois, pelo menos ela teria a oportunidade de ter feito novas opções nos anos seguintes. Como não existe permissivo legal que acolha a tese da defesa, ela não será considerada no presente voto. Então, voto em negar provimento ao recurso voluntário, tá ok? Então, o débito dela é bem claro, tá certo? Ele só parcelou bem posteriormente, tá aqui, mostra o extrato da dívida ativa, e essa questão de prazo não existe base legal para sequer analisar essa questão. Então, eu deixei de considerá-la por esse sentido. E assim eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Nesse caso específico, o débito é bem maior, é 203.550,92, tá ok? Senhores, da mesma forma, um tempo aí para analisar o processo e, se for o caso, a gente vai para a votação. Eu aguardo aí só um sinal, viu, Nunes? Pode dar. Pois não, tranquilo, tranquilo. Quer levantar alguma dúvida? Que até fica mais fácil a gente conversar para a gente
Se há algum ponto específico que você está olhando? Neudson, você está olhando essa questão do... Porque o que me chamou sua atenção aqui? O ADE, ele foi formalizado em 22/8/2008, certo, presidente? Pelo seu relatório. Perfeito. Mas o débito só foi inscrito em 11/2008. E aí o parcelamento em 14... Então, assim, como é que esse débito pode ter sido o fundamento da exclusão se ele é posterior? Teoricamente. Não, mas aí deixa eu ver se eu me lembro aqui. Porque o débito previdenciário, ele foi inscrito em 5 de novembro. Tal dívida foi, inclusive, objeto de parcelamento especial, que mostra que naquela época existia o débito no âmbito da Receita Federal, você está entendendo? Mas que época? Se o ato de exclusão é 22/8/2008 e o valor foi escrito 5/11. Mas, assim, eu não tenho... Vê bem, olha aqui, ó. Deixa eu ver as folhas 45, eu estou no processo. Olha, se a gente vê, o ato declaratório é 22 de agosto. Ele tem débito, esse débito não estava em dívida ativa, tá certo? Ele alega que esse débito, eles foram quitados ou parcelados. Eu estou mostrando, ele não foi quitado ou parcelado, porque ele foi inscrito em dívida ativa em 5 de novembro e só foi parcelado em 14 de outubro de 2009, você está entendendo? Então, isso prova que em 2008 esse débito estava em aberto no âmbito da Receita Federal. Ele não foi excluído porque o débito em 2008 estava em dívida ativa, tá certo? Mas isso demonstra que esse débito estava em aberto. Tanto é que ele foi inscrito em dívida ativa e depois, posteriormente, ele foi parcelado, tá ok? Mas eu, claro, eu realmente não tive dúvida nesse processo. Eu estou entendendo. Está entendendo? Então, o parâmetro é esse. Olha, se foi inscrito depois em dívida ativa e parcelado na dívida ativa e depois ele foi extinto, ele reforça ainda mais a tese que na época do ato da DL estava em aberto, né? Ok? O débito é de 2007. Exatamente. Eu estou vendo aqui no Cicobi, né? O débito é de 2007, foi inscrito na dívida ativa em 2008, mas... E só foi parcelado em 2009. Aqui é a data da defesa, ciência, em outubro de 2007. Uhum. Né? Então, em 2007 já existia. Sim. Eu vi o Cicobi. Tá bom. Ok. Acompanha o seu voto. Acompanho. Doutor Gisele. Acompanho. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Alexandre. Acompanho, presidente. Doutor Gênio. Acompanho, presidente. Jefferson. Acompanho, presidente. Doutora Bárbara. Acompanho, presidente. Obrigado. Então, ficou da seguinte forma. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo processo da pauta é o de número 75, é o processo 10.820.720.573/2011-14. O recorrente é Geraldo Martins de Souza e Companhia Limitada, microempresa. Eu também sou o relator desse processo. Deixa eu abrir eles aqui para os senhores. Qual é o caso do Geraldo Martins? Bom, é um caso de opção ao Simples Nacional, tá certo? Ele alega que foi assinada todas as irregularidades por opção pelo Simples, porém as mesmas não foram identificadas por lapso no momento do pagamento, algo que fugiu da ação da empresa, pois tratou-se de um lapso de digitação por parte do funcionário da instituição bancária. Deixa eu me lembrar, então, isso. Então, na verdade, ele acha que estaria pago, tá certo, por esse motivo, ó. O recurso voluntário dele é bem curto, é numa página só. Foi sanada todas as irregularidades por opção pelo Simples Nacional, porém as mesmas não foram identificadas. É aquilo que eu falei para vocês no resumo, é o próprio recurso dele, que está aí nas folhas 36, para os senhores acompanharem, se quiserem acompanhar no processo. Bom, recurso é tempestivo, etc, etc. O contribuinte alega que as irregularidades que ocasionaram o indeferimento à opção pelo Simples Nacional decorreram de um lapso de digitação por parte do funcionário da instituição voluntária. Tal argumento não pode ser aceito. Primeiro, porque a defesa, além de não especificar qual tipo de erro havia sido cometido, não apresentou qualquer elemento de prova para sustentar essa alegação.
Aí eu vou com aquele velho adágio romano de alegar e não provar e quase não alegar. Segundo, conforme já destacado no acordo de primeira instância, o contribuinte somente aderiu ao parcelamento que absorveu os débitos referentes ao IP 001 em 22 de maio de 2011, folhas 16/19. Posteriormente, portanto, ao prazo previsto na legislação vigente para regularizar pendências, que era 31 de janeiro de 2011. Nesse sentido, aí eu cito o comitê gestor, né, etc., né? Relativamente à solicitação de opção para o ano calendário de 2009, destaque-se ainda a informação constante no acordo da RJ Rio de Janeiro, no sentido de que, de acordo com consulta do sistema entes federativos, ainda permanecia a pendência após o prazo para sua regularização. Volto, portanto, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Então, me pareceu uma alegação puramente vaga de um erro que eu não sei o que foi, que ele não demonstra como foi, e de que forma ele teria regularizado, entendeu? Então, por isso é que eu voto em negar provimento ao recurso voluntário. Também não me pareceu nada complicado, pelo menos na minha visão de análise do processo. Vou dar aí uns minutinhos para os senhores quiserem olhar o processo, e em seguida a gente vai para a votação. Esse processo também é pequeno, ele só tem 82 páginas. 82, né, tem menos, né, que 82 é com aqueles versos. Na realidade, ele tem 53 páginas só, é facílimo de ele ser analisado. Então, o próprio recurso voluntário é uma folha só, tá entendendo? É um modelo padrão que se tinha antigamente, tá entendendo? Não traz prova, não traz nada. Né? Podemos votar? Tem um cachorro solto aí. Eu tô ouvindo uma musiquinha, o cachorro, de quem que é? Fala. A música é boa ou é ruim? É boa, é tranquila, é de criança pra dormir, né, presidente? Depois a gente dormir na sessão. Não, eu tenho um vício aqui no meu gabinete, Zé, eu tenho uma TV aqui ao lado, eu coloco aqueles vídeos do YouTube de relaxar, né, para trabalhar, eu gosto muito. Tá entendendo? É bom, eu imaginei que era isso. Né? Se pudesse para ouvir, que eu deixo baixinho, né? Não, mas é bom. Eu tenho uma janela aqui também, eu faço uma coisa aqui que é muito interessante, eu boto aqueles negócios para passarinho beber água, com aqueles líquidos impróprios, doce, né? E vez por outra chegam aqui para me visitar aqui. Eu vou que eu não me sinto tão só no trabalho. É então, isso mesmo. É livre, viu? Aqui é uma delícia. É verdade. Doutor Nelson, estou aguardando o seu comando. Eu só quero ver aqui a impugnação. Desculpa. Já tem um recurso voluntário, é? O recurso voluntário está na página, se você pegar o processo como um todo, é 61, mas o número é o 39, né? Bem tranquilo. Você está no processo correto? Geraldo Martins de Souza. Ele mesmo. Tá. Ele está cadastrado no processo com acórdão de recurso voluntário. Errado. Aí deve ser o próprio recurso, né? É o próprio recurso voluntário. É o próprio recurso. Recurso que é padrão, não... É porque eu também confundi, porque o número no processo está diferente da pauta. Eu fui no processo errado. Entendi, presidente. Então, o doutor Nelson volta com o relator, doutora Gisele. Com o relator, presidente. Olá. Com o relator, presidente. Alexandre. Com o relator, presidente. Gênio. Com o relator, presidente.
Ô Jefferson. Está congelada a imagem, Jefferson? Você está ouvindo, Jefferson? Pode repetir, presidente. Volta com o relator. Sim, sim. Acompanhe o relator, presidente. Jefferson, você é bem sério e faz poucas expressões. Então, eu confesso que às vezes eu não sei se você está congelado a imagem. Você fica bem sério, assim, olhando e perdoa, então. Então, gente, fica o seguinte, ó. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Também é um processo fácil de ser relatado, tá ok? O próximo processo da pauta aí, hoje terminou os processos, ainda tenho mais para a pauta de amanhã. Então, o próximo processo é o 76, é o processo 10.950.004.250/2009-80. O recorrente é Jefferson César Gomes, endereçado Fazenda Nacional, e o relator é o doutor Alexandre Aquinhompá. Ele foi retirado de pauta. Foi retirado, Foi retirado de pauta, perfeito. Então, vamos para o seguinte. Soltar o cachorro de novo. Soltar o cachorro de novo aí, tá? Quem é que está com o microfone aberto que tem um cachorro aqui? Agora foi o meu cachorro. Prenda o seu cachorro, é porque é o senhor que vai relatar agora, né? Então, agora o próximo é da sua relatoria. É o item 77 da pauta. O processo é o 18.186.000.388/2008-49. O recorrente Arquitecto Comunicações Limitada Microempresa. Interessado Fazenda Nacional, o relator doutor Alexandre, a quem eu passo a palavra. Perfeito, presidente. Eu já coloquei tanto o 77 quanto o 78 lá na pasta. Os dois vão ser bem parecidos, tá? É a mesma causa de exclusão do Simples. Então, o voto é praticamente idêntico. Então, começando pelo 76, Arquitecto Comunicações Limitada. Eu vou fazer a leitura do relatório e do voto de forma completa, porque é relativamente simples, e porque vai valer para os dois. Então, acho que depois o outro eu faço só um resumo. É bem parecido com alguns casos que a gente enfrentou no mês passado, que foram de relatoria da conselheira Bárbara, tá? Então, vocês vão ver algumas familiaridades. Então, trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ, que decidiu... aqui eu estou vendo que ficou incorreto esse comecinho aqui, porque é a exclusão do Simples, tá? Esqueci de ajustar essa parte. Mas então, basicamente, trata-se de exclusão do Simples em razão de exercício de atividade econômica vedada relacionada ao KNAI fiscal de outras atividades relacionadas à produção de filmes, fitas e vídeos, com efeitos retroativos a partir de 2002 e data de ocorrência em 20/9/2000. Aqui é o Simples anterior, tá? O Simples federal. A fundamentação legal aqui eu trago também. Também foi consignado no ADE a exclusão dos Simples surtiria os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da Lei do Simples Federal. Cientificado do ADE, a interessada apresentou a revisão de exclusão do Simples com a alegação de que era uma empresa que executa trabalhos de produção de filmes e vídeos, conforme consta no seu objeto social, que não encontrariam vedação no Simples. Essa solicitação ela foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal em 2007, aí que eu trago o termo exclusão mantida. Cientificado do indeferimento ainda em 2007, a requerente apresentou a manifestação de conformidade ao despacho denegatório, também, mais uma vez, alegando que ela foi devidamente inscrita pela Receita para obtenção do CNPJ, todas as declarações e obrigações acessórias foram entregues e os impostos pagos conforme a exigência da lei. Também, aqui, ele também alega uma questão mais econômica, dizendo que tem que ser incentivado as micro e pequenas empresas. Também estabelecendo os objetivos da Lei do Simples Federal, formalização de empresas e diminuição da carga tributária. Também
descrevendo que o Simples é uma forma simplificada e unificada de recolhimento de tributos, também dando conta que foi aprovada a Lei do Simples Nacional, Lei Complementar 123 de 2006, traz uma ação judicial de outro contribuinte, né, mostrando o porquê tem que ter dado aquele benefício, trazendo também essa alegação de que decisões administrativas semelhantes à Receita Federal têm admitido a manutenção de tais empresas no Simples. Todos os documentos juntados aos autos comprovam que a recorrente em nenhum momento apresentou características empresariais de outro regime que afastariam do regime do Simples Federal, de forma que a exação não deve prosperar. Aí aqui, agredindo o princípio constitucional da legalidade, alguns argumentos mais genéricos. Também que as leis tributárias não podem ter efeitos retroativos, que seria a lei se aplica só a fatos posteriores, deve ser levado em conta a capacidade contributiva, que é compatível com o regime simplificado. Também que a atitude da Receita poderia se transformar em verdadeiro confisco, e também o artigo 106 do CTN, que proíbe a aplicação de legislação a fato pretérito. No âmbito da DRJ, foi mantido aí a exclusão do Simples, e no âmbito do recurso voluntário, o recurso voluntário não traz maiores novidades, ele vai repetir os mesmos argumentos. Os argumentos, conforme vocês viram, eles são bastante genéricos. Indo propriamente para o voto, tal qual eu falei para vocês, o recurso é tempestivo, e ele é semelhante a alguns casos que a gente enfrentou no mês passado, que foram de relatoria da outra conselheira Bárbara, né, da Bárbara Mello Carneiro, e aqui eu trago inclusive os números dos processos. E aí, até como uma forma de homenagear a nossa ex-conselheira Bárbara, aqui eu trago um trecho do voto dela aqui, que o voto dela foi bastante elucidativo. Então, aqui mais direcionado para o Jefferson e para a Bárbara, porque eles não participaram do julgamento no mês passado. Então, no caso em apreço, a exclusão se deu com base em uma atividade que estaria potencialmente vedada, sendo que essa situação foi mantida pela DRJ, e aí a DRJ tem esse posicionamento de que produção de filmes não, tanto lá, né, naqueles casos como nesses casos aqui, que a atividade de produção de filmes estaria vedada pelo Simples. E aí o dispositivo legal do Simples Federal que continha essa vedação é o artigo 9º, inciso 13, e aí vai dizer que preste serviços de corretor, representante comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos. E aí o cerne da discussão é o alcance dessa expressão, produção de espetáculos. Então a controvérsia é exatamente verificar se essa produção de filmes se enquadra ou não como a produção de espetáculos. Aqui tem a ação direta de inconstitucionalidade 1643, com origem ali no Distrito Federal, ainda no âmbito dos Simples antigos. Ela vai tratar daquela ideia que as vedações que existiam no antigo Simples Federal estavam relacionadas com profissões liberais ali, vamos dizer assim. Então esse era o motivo. Então, aqui a gente vê claramente que, embora a ADI tenha sido julgada improcedente, o STF confirmou que a vedação contida no artigo 9º, inciso 13, se referia às pessoas jurídicas cujo exercício dos serviços profissionais dependia de habilitação. E aqui a gente traga um trecho aqui do ministro Maurício Correia. Também menciono aqui um acórdão do agravo regimental no recurso especial do STJ, de número aqui citado, no qual também se fala um pouquinho sobre a impossibilidade de exclusão do Simples por empresas que não prestam serviços que não dependam de processo formal de habilitação, que é também o que se enquadraria no caso concreto, né, a produção de filmes e vídeos. Então aqui tem um pouco daquela ideia de, se não tem essa distinção na lei, não faz sentido o intérprete a fazê-la. A atividade de espetáculos
tem um regramento específico, legal, e infralegal também, sendo específica na classificação brasileira de ocupações, tendo inclusive uma lei que a regulamenta. Então, diante desse cenário, entendo que a atividade da recorrente, né, que nesse caso se coincide com um daqueles outros casos, não pode ser considerado como atividade de produção de espetáculos. Aqui também só a gente traz os quinais relativos a esse ponto. Uma outra discussão que também é interessante, que foi julgada já na Câmara Superior, é se a mera previsão, né, sem que haja efetiva prestação de serviços, daria margem à exclusão, e aí eu trago esse acórdão da Câmara Superior dizendo que não, tem que efetivamente ser demonstrada, né? E também trago esse outro acórdão aqui, esse já mais antigo, mas esse de Câmara Baixa, também dizendo que não haveria vedação à produtora de vídeo, que não se equipararia à produção de um espetáculo. E aí trago, inclusive, o trecho do voto do conselheiro lá de trás, que vai trazer um pouquinho dessas definições de espetáculo. Então, indo para os finalmente aqui, diante de tal cenário, com base nos precedentes judiciais e administrativos aqui mencionados, a atividade de produção de vídeos não se equipara à produção de espetáculo, de forma que entendo que a exclusão do regime do Simples foi equivocada, ante o exposto do provimento ao recurso voluntário para cancelar o ato declaratório do Executivo de exclusão da recorrente do regime tributário do Simples Federal. Como voto, vocês vão ver que o recurso voluntário, embora não seja tão curto, mas ele é mais genérico, ele acaba se voltando mais propriamente para as questões de injustiça, de uma exclusão do Simples, do que propriamente para as questões jurídicas. Mas como foi uma questão que a gente discutiu no mês passado, me senti bastante confortável para já trazer aqui o voto da conselheira Bárbara. É isso. Senhores, vamos aberto o período de debates, tá entendendo? Então, o caso aqui, esse arquiteto de comunicações, ele acha que não estaria... Na realidade, o que eu estava olhando também era isso, né, Alexandre? Ele no recurso voluntário, ele não entra exatamente nessa questão, ele entra na justiça, etc e tal, né? É verdade. Mas aí, como é que a gente teria certeza que ele estaria enquadrado nessa situação? Desculpa, na verdade, nesse caso, entra um pouco daquela questão da hipossuficiência do contribuinte como uma empresa de menor porte. Então, de uma maneira indireta, ele faz menção, por exemplo, a uma decisão judicial, que ele até chega a juntar um trecho, que é discutida essa questão de não enquadramento como espetáculo daquela vedação. Então, dá para... Oi? Ele traz umas notas fiscais, né? De prestação de serviço, né? Ele produz esses filmes comerciais, né? Isso, as notas estão até na mão, né? Filmes para empresa, revista, né? Filmes para revista, então, produção comercial, né, de filmes. Aula de inglês, entende? Pelo menos as notas que ele traz, né? São essas, né? Exatamente. Então ele prova, a minha dúvida era essa. Então ele demonstra qual tipo de atividade que ele exerce, né? Folhas 17 dos autos. A partir das folhas 17. Ele traz isso. O que é bom essa questão. De fato, ele traz o contrato social, embora o contrato social não diga muita coisa, porque os termos são genéricos ali no objeto, traz as notas, e a própria DRJ, ela reconhece que é o que ele faz a comercialização de vídeo. Então, a produção de vídeo, desculpa. Então, a discussão acaba sendo a tese mesmo, no caso concreto aqui, se tem essa equiparação ou não aos espetáculos. Eu acho que a questão mesmo, a única dúvida é se essa atividade de produção de vídeos comerciais é assemelhado à produtor de espetáculos que está lá na lei, né? Exatamente, que isso seria o voto da Bárbara, né, Alexandre? Exatamente.
E naquele outro processo, bom, o seguinte, eu acho que nem que ele não tenha alegado, mas se a gente entende isso, a gente pode aplicar isso. Eu não vejo impedimento, tá certo? Eu não acho matéria precoce, tá entendendo? A minha preocupação era, será que ele comprova que ele não faz espetáculo, que é só esses vídeos avulsos, né, pelo que eu entendi, aulas, né, o meio sobre as notas aí. Tá exato. Não tem espetáculos em si, né, nem filme, né? Não. Entendendo? Me pareceu coerente. Provavelmente deve ter sido uma leva, né, de autuações. Sempre as coisas acontecem em levas, né? E aí acaba indo um pouquinho de tudo, né? Aí é no caso a caso, né? É o Simples Federal de 2003, né? Curiosamente, até o mesmo ano calendário dos processos da Bárbara. Me pareceu bem coerente, tá entendendo? A minha dúvida foi, eu acho que o Nelson já tirou a dúvida quando viu as notas fiscais, né? Está demonstrado que ele não faz espetáculos, pelo menos aparentemente. Já temos a jurisprudência da turma nesse sentido, né? Eu me sinto satisfeito com o seu voto. Colegas, o senhor pediu a palavra, né? Isso? Pronto, está liberada a palavra para o senhor. Quer falar primeiro, Bárbara? Quem foi que pediu a palavra também? A Bárbara também pediu a palavra. Desculpe, Bárbara, eu não vi. Não, nem se preocupe. Não, era só porque como é Simples Federal e ele estava incluído já no Simples, ele veio a ser excluído por conta de atividade vedada, na verdade, essa prova de que ele exerce a atividade tinha também que ser feita pela Fazenda, e não por ele. Né, porque acho que o senhor estava preocupado em ele ter comprovado a atividade, mas no caso do Simples Federal é o contrário. É isso, tem uma súmula até, não tem, Bárbara, nesse sentido, que não pode ser com base só no contrato social, não é isso? Exato. Tem até uma súmula, Alexandre. Se não me fala em memória... E tem diversos julgados da Câmara Superior nesse sentido também. Eu acho que tem até processos mesmo que eu vou apresentar, ou é nessa sessão ou na próxima, do próximo mês, que tem súmula, né, para o Simples Federal, tem súmula que a análise não pode ter com base apenas um contrato social, né? Que parece deve ter sido também esse caso. Normalmente era batimento eletrônico. Então, aí, você cita a súmula que até fortalece mais o seu voto, né? Perfeito, presidente. Pode deixar que eu vou fazer a citação. No mês passado, até a gente chegou a discutir um pouco essa súmula, né? Isso. Que a gente ficou discutindo se aplicaria ou não a inteligência dela para o Simples Nacional. Aí você tinha... Lá para o Simples Federal é tranquilo, tá certo? Aí eu não tenho dúvida, não. Não, mas tranquilo. Não vou entrar nesse cenário agora, não. Só faz para citar, para lembrar que tem... Eu bem, né? Tá certo. Então podemos votar, né? Doutor Nilson. Pois é, senhor presidente, sabe que essas fiscalizações são disparadas por conta de um batimento do CNAE, né? Ela é do Simples, tem determinado CNAE, e aí ele é lá intimado. A decisão da DRJ foi no sentido de confirmar, ao ele apresentar as provas, assim, não, minha atividade é essa, eu produzo filmes comerciais. E a decisão da DRJ foi assim, não, filmes comerciais é assemelhado. Né? Então, aí, apesar da iniciativa, da fiscalização, como ele apresentou essas provas, ele meio que superou isso daí, e o fundamento da decisão recorrida é baseado nas provas que o contribuinte apresentou. Isso assim, o contribuinte disse, eu produzo filmes comerciais, a DRJ diz, filmes comerciais é assemelhado. Certo? Então, eu acho que o recurso voluntário foi mais assim, argumentativo, porque é muito difícil apresentar provas, legislação, contra uma decisão que diz que algo é assemelhado àquilo outro, entende? Não tem lei, não tem documento, é argumento mesmo, certo? Então, assim, todo respeito ao colega lá, o
julgador da DRJ que entendeu que produção de vídeo comercial é assemelhada à produção de espetáculo, né? Mas eu não concordo, entende? Quando eu digo que é assemelhado, eu tenho que ter algum critério para dizer que é assemelhado. Certo? Eu digo que um animal é assemelhado a outro se ele é da mesma espécie, né? Mas eu não posso... Como é que eu vou dizer? Não, o gato é assemelhado a um elefante. Né? Então, assim, tem que ter um critério. Então, a lei, quando ele fala de produtor de espetáculos, veja, ele está falando de atividades voltadas ao entretenimento. Então, assim, o que eu adoto como critério para dizer que é assemelhado a produtor de espetáculos essa outra atividade assemelhada tem que ser voltada para isso, ao entretenimento de um público, entende? Um entretenimento aberto a um público, certo? Eu acho que a produção de vídeo comercial, adotando esse critério, que eu adoto, outra pessoa pode adotar outro, mas eu, como julgador, tenho que adotar um critério, né? Adoto esse critério, por esse critério não é assemelhado, entende? O vídeo comercial, ele não é destinado a entretenimento, não é destinado a um grande público, certo? Ele tem um foco, são os clientes daquela empresa, certo? Que são foco, não é para entretenimento, são várias atividades, né? Educação, divulgação comercial. Então, por tudo isso, adotando esse critério, eu entendo que não é assemelhado, certo? E por isso eu acompanho o relator. Perfeito, perfeito. Doutora Gisele? Bom, acho que sem mais delongas, o Neudson colocou, acho que muito bem, o Alexandre também no voto, né, nós tratamos bastante disso a semana passada. Eu acho que na medida que o contribuinte traz prova de que a atividade não pode ser aí considerada assemelhada propriamente no teor da legislação, eu me sinto bem confortável nesse sentido em dar provimento, cancelar, né, o ato declaratório. Então, eu voto com o relator. Doutor Alain? Eu voto com o relator, presidente. Doutor Alexandre não vota. Doutor Efigênio? Com o relator, presidente. Doutor Jefferson? Com o relator, presidente. Doutora Bárbara? Acompanho o relator, presidente. Eu também voto com o relator e o resultado do julgamento ficou 77 da seguinte forma. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário, ok? O próximo processo, que é o último da sessão de hoje, depois a gente faz o intervalo e a gente vai conversar, tá certo? O 78 é o processo 18.603.736/2008-30. Recorrente é Const, Imagem e Comunicação Limitada Microempresa, interessada a Fazenda Nacional. O relator também é o doutor Alexandre, a quem eu passo a palavra. Perfeito, presidente. Esse caso, ele é idêntico, foi a mesma turma da DRJ que julgou o julgamento na primeira instância, foi o mesmo advogado que fez o recurso voluntário, então vocês vão ver que tanto o acórdão da DRJ quanto o recurso voluntário, eles são idênticos, só muda mesmo a pessoa jurídica. Só que nesse caso, o meu voto também é idêntico, tá? Já antecipando. Qual que é a principal diferença que a gente tem aqui, Neudson? Nesse caso, o contrato social, o objeto, ao meu ver, ele é um pouquinho mais claro de que é a produção de vídeos, diferente do anterior, mas em compensação, nesse caso aqui, a gente não tem a apresentação daquelas notas, tá? Então, nesse caso aqui, tem um contrato social que é mais direcionado para a produção de vídeo do que o anterior, que era um pouquinho mais genérico, mas não temos as notas. Mas o de resto é idêntico, pessoal. Não sei se vale a pena fazer a leitura, porque é a mesma coisa. O voto também é no mesmo sentido? O voto é no mesmo sentido, Um dado que foi relevante para mim no outro processo foi a nota fiscal mostrando o tipo de atividade, mas tem um outro dado, né, que se foi com base só no contrato social, né, tem aquela questão da súmula também, né? Sim. Que aí já também
resolveria a questão da mesma forma, tá ok? O doutor Neudson está olhando o processo, acho que a doutora Gisele também, eu vou aguardar um minutinho. O processo, esse aí é curto também. Deixa eu dar só uma folhada rápida. Vale a pena dar uma olhadinha, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu gosto de ver o fundamento da DRJ, sabe? Parece que no contrato social da produção de filmes cinematográficos, né? Aí já complica. Assim, por esse meu critério, né? Editei fotografia, som, áudio, imagens em geral. Gravação, finalização, corte, montagem. Eita, grande a decisão da DRJ, né? Na verdade, é idêntica à outra, viu, Neudson? Eu até fui ver, quando eu peguei, se tinha alguma ligação societária entre as duas empresas, porque foi julgado junto, é o mesmo recurso voluntário do mesmo escritório, nos mesmos termos genéricos. O que o contribuinte diz que faz? É porque é importante saber qual é a atividade mesmo. Né? Pelo que está no contrato social, né, pode ser que ele... Está claro, né? Produção de filmes cinematográficos, né? Então, eu acho que um filme de cinema, certo? Para mim, é assemelhado, por esse meu critério, a um produtor de espetáculos. Porque filme cinematográfico, para mim, é um espetáculo, entende? Entretenimento para o grande público, certo? Não é arena, mas são casos de cinema, deixa de ser um espetáculo, assim, né? Eu acho que é semelhante. Agora, vamos ver se ele faz isso mesmo, que ele faz. Isso ele não traz a comprovação do que efetivamente ele faz, né? E como tanto a impugnação quanto o recurso voluntário, ele usa aquelas terminologias, aqueles argumentos mais genéricos, então ele fala que sempre realizou atividade compatível com o regime tributário, mas sem entrar propriamente no que... Ele não diz o que ele faz, na verdade. Porque essa é uma tautologia, né? Não, eu sou do Simples porque eu sou do Simples. Eu sou do Simples porque eu estou dentro da legislação do Simples. É um pouco do que ele alega, né? Não tem como dizer. Ele não diz o que faz, né? Esse é o problema. O contrato social dele tá ruim também, né? Na verdade, o que acontece, Efriano, tem esse contrato social que está ruim, que é o primeiro, e tem o contrato social que vai estar acompanhando, acho que a impugnação, que é o mais novo. Aí desse aí dá legível, mas é outro, já é uma alteração. Eu estou olhando o contrato... sim. Eu não sei nem onde foi que eu vi o contrato. A decisão da DRJ transcreve o contrato social. Pois mas aí, viu, Deus, a questão do contrato social tem a súmula 134. Tem a súmula 134, A meu ver, Neudson, eu acho que, ainda que você tenha esse posicionamento pela súmula, a fiscalização deveria ter comprovado. A súmula de Urba.
A súmula derruba isso, porque não teria nenhum outro argumento. Aí a fiscalização teria que fazer a prova e ela não tem. Isso é aquela questão esse é aquele problema, quando sai eletronicamente, eu dependo de um algo mais, e esse algo mais eletronicamente não tem como ser produzido, essa prova, né? Não tá certo. Porque assim, se ele tivesse dito no processo o que ele faz, né, aí, como fez o outro contribuinte, né, a gente poderia dizer, poderia suprir essa carência aí da fiscalização, né? Se ele dissesse assim, não, realmente eu ajudei a fazer a produção do trecho do filme do Almodóvar filmado aqui no Brasil, certo? Aí se dissesse isso, eu diria, opa, é espetáculo, não precisa nem a fiscalização de atrás, ele já disse, mas ele não diz nada, então isso é a favor dele, né? Só o que tem contra ele é o contrato social e a súmula neutraliza isso daí. Neutraliza isso, esse é o ponto. Então a gente fica realmente... Aí eu não vi todo o voto, Alexandre. Aí você cita a súmula? Eu ajustei agora, né? Eu acho que aqui é fundamental, gente. Eu entendo, tá, Alexandre, porque no fundo é o que vai pesar a situação, né? Sim. Não, eu citei aqui, eu coloco a súmula no final e a súmula vai para mim. Porque acabou... Alexandre, que eu vou votar pela súmula, né? Exatamente. Todo mundo é pela súmula. Nesse caso, não tem mais esse problema do processo anterior, até que eu levantei, né? Acho que a súmula fecha a questão, né? No anterior eu coloquei a súmula também. Nos dois estão com a súmula agora. Que aqui é central, né? Sim, na minha opinião, não precisa. Mas pelo. Você podia até, se quiser, só citar a súmula. Não, mas eu vou citar, aqui eu vou citar, porque. Não conta que vai decidir. O meu pensamento é assim, olha, ainda que a produção a atividade do contribuinte seja assemelhado à produção de espetáculos, sim, certo? A fiscalização não provou que ele no contrato, a fiscalização não provou que ele exerce essa atividade, então pela súmula tal... Exatamente, isso mata, isso. Ele mata, entendeu? Isso mata. Exatamente. Seria esse mecanismo. Se tivesse isso no voto, eu ficaria super tranquilo. Então, eu vou colocar, viu, Neudson? Eu vou colocar, atendendo aí, eu já coloquei a súmula, eu vou falar, ainda que fosse possível discutir a semelhança... A similaridade, né? A similaridade, Você podia até, se quisesse, por economia processual, direto para a súmula, ainda preliminarmente... Não, mas eu coloco isso no final, fica tranquilo, eu já estou colocando, ainda que fosse possível discutir. O voto do relator, ele toma com base a súmula 134. E nesse sentido é que os conselheiros vão votar. Doutor Neves votou com o relator, correto? Correto. Doutor Gisele? Com o relator. Doutor Alain? Com o relator, presidente. Doutor Alexandre, não, doutor Efigênio, né? Com o relator, presidente. Jefferson? Com o relator, presidente. Doutora Bárbara? Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, então fica da seguinte forma. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, tá ok? Senhores, nesse instante, nós encerramos a sessão do dia 12 de agosto de 2020, sessão da tarde. Eu peço para o apoio aval interromper a gravação, nós vamos conversar e fazer uma reunião em breve para conversar outros assuntos, tá ok? Obrigado, senhores. Doutora Val, pode encerrar a sessão.